time is it? It's 11:35 or 25 to midday. Okay. Hello guys, how are you today? I miss you all. Tô com muita saudade de vocês, como vocês estão? Ainda nessa quarentena, né? Mas daqui a pouco tudo vai passar e a gente vai respirar melhor e voltar ao normal aí, se Deus quiser. Eu vou estar com vocês agora fazendo o livro de inglês, tá? As páginas vão ser da 27 à página 36. Então, pages from 27 to 36, ok? Parecem muitas, mas, gente, todos os assuntos que vocês já viram. Mais a hora, que é um pouquinho mais difícil, que eu acho que a gente viu um pouquinho menos. Mas a gente vai ver aqui about time, we're gonna talk about time, and about days of the week. Gente, dias da semana. Vocês já sabem de cor e salteado, a gente fez até o Spelling Contest, né? E a gente ia fazer esse ano novamente, não sei como vai ser, talvez até o final do ano a gente tenha também. Mas a gente já estudou e a gente vai aprofundar um pouquinho mais na hora, né? Time. E a gente vai ver nesses capítulos. Então a gente vai fazer de um jeito aí para vocês matarem já esse capítulo, tá bom? The name of the chapter, o nome do capítulo é Do You Wake Up Early? Que é pra, né, falar de hora. Você acorda, wake up é acordar, né? Você acorda cedo. E a gente vai falar um pouquinho da rotina de vocês também em relação à hora, né? Que horas vocês fazem algumas atividades aí rotineiras de vocês, tá? Então, olha só. First, let's talk about time. Time. Vamos fazer uma visão geral aí de time, para vocês saberem. Primeira coisa que vocês têm que saber, vocês podem anotar aí, tá aí anotando alguma coisinha para depois a gente já fazer todas as lições. Uma coisa que vocês precisam saber é como pergunta a hora. Como que a gente pergunta a hora para as pessoas, ou as pessoas vão perguntar pra gente caso a gente esteja lá fora, né? Nós temos duas formas de perguntar. A gente pode falar, what time is it? Que a Nicole me perguntou aqui. E o jeito tradicional nosso também, de você tem as horas, do you have the time? Do you have the time? Então, ó, a gente vai usar a question word what para falar primeiro. What time is it? Or, do you have the time? Tá bom? Então, como que nós respondemos? Como que nós falamos a hora, né? Então, no inglês, nós não temos... as horas vão até 12 horas, 12. Não, nós não temos 13, 14 horas. São 15 horas. Nós não temos. É só até do 1 até o 12, tá? E como a gente diferencia? Muitos de vocês já sabem, a gente diferencia a partir da meia-noite até as 11h59 da manhã, a gente fala AM, depois da gente falar as horas, né? Então, por exemplo, se agora a gente está no AM ainda, que são agora 11h38, 11:38. Então, se eu fosse falar a hora, it's 11:38. Eu só falo esse AM or PM, que é a parte da tarde, se você está falando de um evento, de alguma coisa que está agendado para a pessoa saber se é de manhã ou à tarde, né, ou à noite. Porque se alguém te perguntar a hora, gente, você não precisa falar se é AM, PM, porque a pessoa sabe se está na manhã, se está na tarde, né? Então, alguém te perguntou a hora, você não precisa falar AM, PM, ok? Então, o horário agora, por exemplo, it's 11:40 AM. Então, você só especifica AM ou PM se necessário, ok? Outra coisa que vocês precisam saber é como a gente fala meio-dia e meia-noite, tá? Você viu que tem esse meia, que no inglês pode ser representado por esse mid, né? Então, midnight é meia-noite. Então, você pode falar 12, que é o 12? Pode. Se você falar 12 AM, todo mundo vai saber que é meia-noite. Se você falar 12 PM, todo mundo vai saber que é meio-dia. Mas tem um jeito simples também de falar um ou outro. Então, midnight, night é de noite, então meia-noite. E tem midday, que é o meio-dia. Então, se eu olhei para o relógio e tá meio-dia, eu posso falar, it's midday. Morreu. Nossa, é meia-noite agora, it's midnight. Também já falou a hora, tá? Outra coisa que vocês perceberam aí que eu falei bastante foi esse it's. A gente sempre usa it's para falar hora.
No inglês, no português, a gente fala é tal hora ou são, mas a gente não tem essa diferença no inglês, a gente sempre fala it's. Então, você sempre começa a hora falando it's, tá bom? Então, o que mais que vocês precisam saber? Da palavra o'clock. Por que a gente usa a palavra o'clock? Que vai aparecer para vocês. Quando eu quero falar em ponto. Sabe aquela hora que você olha para o relógio e está em ponto ali certinho? Pá! 2 horas da tarde. Você vai falar it's 2 o'clock. Mas eu posso falar PM, AM com o'clock? Não é necessário. Mas se você tiver que falar, você vai falar it's 2 o'clock PM, né? Se você tiver que especificar. Mas normalmente quem pergunta a hora, você vai olhar e falar 2 o'clock, 2 em ponto, tá? Então o o'clock é para falar esse em ponto, ok? E outra coisa que é muito importante é que nós temos 2 formas de falar horas em inglês, tá? Então é isso que a gente vai ver agora aqui. O jeito fácil, gente, nós vamos ter o it's, toda vez a gente vai usar o it's. Depois do it's, a gente vai preencher duas vamos dizer aí, blanks, né, que são espaços, né? Então, nós temos 2 informações do jeito fácil. Então, digamos que eu quero falar que são 9 e 10, tá bom? Então, no jeito simples, eu vou falar it's 9, 10. Tá vendo? Eu simplesmente falo 2 números, a hora e os minutos. Eu não preciso falar and, eu não preciso falar mais nada. São it's, 2 espaços aqui para vocês preencherem, que é hora e minuto. It's 10:20. It's 10:20. Jeito simples, tá vendo? Teacher, como que eu falo 4:30? It's 4:30. It's 4:30. Então, tá vendo? Fala os números normais. Vamos passar um pouquinho mais pra frente. Como que eu falo 5:45? It's 5:45. It's 5:45. Então, o jeito simples, gente, é só isso. Deu pânico quando alguém te perguntou What time is it? Você simplesmente fala os 2 números que você tá vendo ali no relógio. A hora e o minuto, tá bom? Outro jeito que eu chamo de um jeito mais hard. Então, o jeito easy é esse que a gente aprendeu. Jeito hard, que é um pouquinho mais difícil, a gente tem que saber algumas coisas para poder utilizá-lo, tá? Então, uma das coisas que vocês têm que saber é que o número 15, a gente não fala 15. Por exemplo, no jeito fácil eu falaria 4:15, eu falaria it's 4:15. É o número que você está vendo. Já no jeito difícil, eu falaria eu chamaria esse 15 de a quarter. Então, pra gente falar o jeito difícil, eu já vou explicar como funciona, vocês vão ter que, o número 15, toda vez que vocês forem falar o número 15, seja 9:15 ou 15 para as 10, a gente vai ter que usar o a quarter. A quarter. Então, toda vez aparecer o 15, se eu for falar um jeito difícil, eu vou usar o a quarter. E se eu for falar o meia hora, eu vou falar half, que é meio, que é metade de uma hora, né? Se eu dividir a hora em 2 partes, a gente vai ter 2 partes de meia hora, de 30 minutos. Então, como que eu falo meia hora em inglês? No jeito simples, 30. No jeito mais difícil, half. Vocês vão ver a palavra aí, não vai falar half, não, é half, tá bom? Então, vocês precisam saber disso para falar o jeito mais difícil. O que mais que a gente precisa saber do jeito difícil? No jeito fácil, a gente tinha 2 espaços para a gente preencher. No jeito difícil, nós vamos ter 3, ó, 1, 2, 3. Sendo que o meio aqui, esse espaço do meio, eu vou completar ou com past, a palavra past, ou com a palavra to. Então, vão ser 2 números e o meio vai ser uma palavra, ou past ou to. Vamos fazer isso na prática, tá bom? Então, olha só, eu tenho uma hora, 9:10 de novo, tá bom? No jeito difícil, eu não vou começar falando das horas, eu vou começar falando dos minutos. É como se eu estivesse falando assim, ó,
Ah, é 10 minutos passados das 9. Então vamos ver, ó. It's 10 past passadas 9. Então, 10 past 9, lê-se 10 passadas das 9, ou seja, 9 e 10. 10 minutos passados das 9. Então, tá vendo? Até para entender, você vai ter que dar uma invertida na hora de traduzir isso para o português, tá bom? Que a gente tá falando nesse formato aí. Mas eu falei do 15 e do 30. Como que eu faria horas falando do 15 e do 30, né? Então, se eu fosse falar 9 e 15, eu falaria it's a quarter. Então, ao invés de falar 15, eu vou falar a quarter. Por que a quarter, né, gente? É um quarto de hora. Se você dividir em 4 partes a hora, você tem 4 partes iguais de 15 minutos. Né? Então é por isso. Então a quarter, um quarto, tá bom? Então it's a quarter past 9. A quarter past 9. Então um quarto de hora passados das 9, que é o 15. Vocês entendem a quarter como 15. E se for o 10 e meia, por exemplo, eu vou usar o meia e o 30 que eu falei que é half. Então eu vou falar it's half past 10. Half past 10. Ah, é 6 e meia, half past 6. E 5 e meia, half past 5. Tá vendo? O half sempre vai usar o past. E aí você vai falar pra mim, tá bom, teacher, mas onde que eu uso o to? Você falou que poderia usar o past ou o to nesse meio. A partir da segunda hora. Aliás, a partir da segunda meia hora. Tá? Na primeira meia hora, então, ó, se a gente for dividir aqui o relógio, nosso relógio aqui, ó. Aqui a gente tem a primeira meia hora e aqui a segunda meia hora. Se eu tiver dentro dessa primeira meia hora, eu vou usar o past. E se eu tiver nessa segunda meia hora, eu vou usar o to. Por que o to? Porque o to vai ser aquele 10 para as tantas. 15 para as 10. 20 para as 9. Então a gente vai usar, no formato difícil aí, da hora, a gente vai usar esse formato aí, tá? Falando tantos minutos para a próxima hora, igual a gente faz no português, tá bom? Então para isso a gente vai usar o to no meio. Então agora eu vou falar de horas nessa segunda aqui, meia hora, tá? Então como que eu falaria? 9h40. It's 9h40, não são 20 para as 10? Então eu vou pensar sempre assim, quantos minutos faltam para a próxima hora? Então 20 para as 10, 20 to 10, 20 to 10. Tá vendo? Que eu falei, você pode ler exatamente como está o português, 20 para as 10. Ah, como que eu falaria, teacher? 7h50, 10 para as 8, né? Então, it's 10 to 8, 10 to 8, essa é a hora. Tá? Aí de novo, vamos usar o 15, que é a quarter, certo? Então, como que eu falaria? 15 para 6, que é 5h45. Você tá vendo 5h45, mas você vai falar 15 para 6, né? Que é os 15 minutos faltando para 6. Eu vou falar it's a quarter. A gente pode falar quarter or quarter, tá bom? It's a quarter to 6. 15 para 6. A quarter to 6, tá? Então esse foi um resumo pra gente começar aqui a ver o que a gente tem aqui e a gente vai fazendo aqui meio que juntos, tá bom? Então olha só, page 27, page 27, a gente só tem o título, tá? Você pode passar aqui. Page 28, a gente tem essa figurinha aqui, né, ó, que tá indicando exatamente aquilo que eu falei pra vocês. Aqui nesse 12 horas aqui, que tá o sol raiando ali, sol, né, brilhando, provavelmente é meio-dia, não meia-noite, né? Então, como que eu falaria esse 12 aqui? Você vai olhar pro relógio, é meio-dia, não meia-noite, você vai falar it's midday. E aqui, desse lado aqui, que já é meia-noite, tá escuro, você falaria it's midnight, tá bom? Só para constar aí o que a gente já falou. Aqui você vai ver como que você fala sentido horário, sentido anti-horário, né? Então, o sentido horário a gente fala clockwise
E o sentido anti-horário a gente falaria anti-clockwise, tá bom? Passando também essa página, que foi mais para informação, we are going to see page 29. O que tem na page 29? A gente tem também alguns modelos de hora aqui, pra gente treinar essa coisa do o'clock, que é o em ponto. Então eu olhei lá no relógio, tá lá, uma hora, nem sei se é da tarde ou da noite, não vem a questão aqui agora, tá bom? Você viu que é uma hora, em ponto, você vai falar it's 1 o'clock, it's 1 o'clock. Então tá vendo? Esse exercício é para você treinar esse o'clock. Então eu já fiz a letter A para vocês. Então, ó, exercise 1, what time is it? Letter A, que é o primeiro. Vocês responderiam it's 1 o'clock, tá? No segundo, it's 2 o'clock. E vocês continuam fazendo aí, tá? Seguindo. Lembre que eu falei que o 12 pode falar midnight or midday, mas vocês podem falar 12 o'clock, tá? Que é até o máximo que vai as horas, até o 12, tá bom? Exercise 2, it's write the time, use AM, PM. Agora sim a gente vai se preocupar com AM or PM, tá bom? Isso porque eles colocaram algumas horas no nosso formato. Por exemplo, letter A. Lá no nosso relógio, que é aqui do Brasil, vai estar 14 horas. Como vocês vão rapidamente falar isso em inglês? Vocês vão falar it's 2 p.m. Por que p.m? Porque 14 é da parte da tarde pra gente. Então, it's 2 p.m. Again, não usem horas acima de 12. No inglês não tem. Quando a gente vê 13, é 1 hora para eles. Quando vê 14, 2 horas para eles, tá bom? Aí você define se é AM, PM, nesse caso seria PM. Legal, fez todos esse aqui da page 29? Let's go to the page 30. Ó, vamos na 30. O que tem na 30? To learn a bit more. Vamos aprender mais um pouquinho. Aqui a gente eu tenho uma curiosidade, né, gente, sobre o relógio. Como que eu falo relógio? Depende. It depends. A gente tem o de parede, que a gente chama de clock. E a gente tem que até é representado lá nos Estados Unidos como um cuco lá, né? A gente chama aquilo de clock. E aqueles tradicionais mesmo que a gente tem em casa, tá? Mas aqueles de pulso que a gente põe no braço, a gente já chama de watch. Watch, que é a mesma palavra que a gente usa para o verbo assistir, né? Watch TV. É a mesma palavrinha, tá bom? Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo, né, de horas aqui, ó. Por exemplo, o ponteiro menor, ele indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos, né? Então aqui, ó, ponteiro menor no 6, ponteiro maior no 3. Então seria aqui 6 e 15. Como que eu falo isso? Vamos falar dos dois jeitos. A forma fácil, it's 6:15. 6 e 15, ó. Os números que vocês estão vendo ali. Sem mudar nada. Como é o jeito fácil? Como é o jeito difícil, né? O hard, para falar 6 e 15? Eu falaria it's a quarter past 6. It's a quarter past 6. Tá bom? Então, tem essas duas formas de falar. Nós temos aqui, desse lado, um outro reloginho, que um tá apontando, o menor tá apontando para o número 2 e o maior para o número 9. Então aqui seria 2h45, certo? No jeito fácil eu falaria 2h45, ó. It's 2:45. Já falei, 2h45. No jeito hard eu já falaria it's a quarter to 3, que é como que tá aqui no livro, tá bom? E aí vocês vão ver vários exemplos aqui do que eu falei nessas horas aqui. Então, let's go to the page 31. 31. Aqui de novo vocês têm mais exemplos, tá? Então, tem o jeito fácil e o jeito difícil, tá? Vocês vão acompanhar aqui nessas últimas o jeito fácil e o jeito difícil, tá bom? Alguns têm o'clock, porque são horas em ponto, enfim. No hands-on, vocês vão praticar, agora é hora de pôr a mão na massa. Vocês que vão analisar a hora ali e vão falar, tá bom? Eu prefiro que vocês façam o jeito difícil, que o jeito fácil, né, o nome já diz, já é fácil.
Então vamos treinar o jeito difícil. Vamos fazer a letra A e a letra B, tá bom? Letter A, letter B. Letter A, it's... Vamos ver aí, em português seria 1h15. Como nós falaremos 1h15 do jeito difícil? Lembra que eu vou começar falando dos minutos e o 15 eu falo como a quarter. Então, it's a quarter past 1. A quarter past 1, ou seja, 15 passados das 1. Então, 1h15, tá? Letter B, a gente tem lá a hora, são 10h30. Como que eu falo no jeito simples? It's 10:30. Agora, no jeito difícil, lembra que eu vou chamar o meia hora de half. Então, half passadas das 10, né? Então, half past 10, half past 10. Também defini aqui. Então, vocês vão continuar, né, falando aí as horas. Na dúvida, gente, pergunta pro papai, pra mamãe ou pra quem vocês estiverem aí, que horas são em português. Se vocês ficarem na dúvida no português, vocês perguntam, ô mãe, pai, ô vó, como que eu falo essa hora em português? Elas vão falar na letra C, são 2h45. Na letra D, são 4h30. Então, vocês, na dúvida, perguntem para um adulto aí, que eles vão te responder, e aí vocês vão traduzir isso para o inglês, tá bom? Na forma difícil, tá? Na forma hard, para vocês praticarem, porque o jeito fácil é mais fácil mesmo. Agora, let's go to the page 32. Gente, aí a gente já muda o assunto. Agora a gente vai falar de Days of the Week, que vocês já estão, velhos, de cabelo branco, igual a teacher aqui, de saber. Então lembra da musiquinha? Vamos lembrar? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday comes again. Então lembre como se escreve, escreve aí os dias para vocês lembrarem. E aqui tá falando disso. Então essa lição aqui vai ser, piece of cake, bem facinho para vocês, tá? No hands-on a gente tem aqui, when do you have English lessons? A gente pode chamar a aula de inglês como English lessons or English classes, tá bom? É a mesma coisa, um é britânico, o outro é americano, tá? Então olha só, vocês se lembram de quando nós tínhamos as aulas presenciais em inglês? Era de segunda e sexta, lembram? Então, vocês vão falar aqui, vocês vão aqui, Monday, vocês vão indicar aqui, toda Monday. Então, faz um tiquezinho aqui, tic, 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 no Monday e no outro, que era sexta. Vocês vão ter que lembrar aí, vocês tinham também aulas de inglês. Então, toda segunda e toda sexta. Então, vejam aí quais são esses dias e colocam um tiquezinho assim de que vocês têm aula de inglês, tá bom? Page 33, tá vendo que eu vi assim rapidinho, Page 33, Exercise 2, complete, só completar, gente. We have English classes on segunda and sexta. Então, vocês vão lembrar dos nomes aí, tá bom? Exercise number 3, listen and check, tá? Esse tiquezinho que eu falei, esse check, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos uma tabelinha com os dias da semana e com algumas atividades ali em cima. Eu vou falar para vocês agora, para vocês não precisarem ouvir o áudio, onde vocês vão ticar. Então, vamos falar que o John, ele tem as aulas em determinados dias. E eu vou falar para vocês e vocês vão ticar quando que ele tem essas aulas, tá bom? Então, vamos lá, Swimming lessons, he has swimming lessons, que é, né? On Friday. Então vai lá no Friday, na coluna do swimming lessons e dá um tiquezinho. Piano lessons, ele tem, he has piano lessons on... Ele não tem piano lessons. Agora que eu vi. Ele não tem, tá bom? Ele não faz aula de piano. So he doesn't have piano lessons. Ballet lessons.
Ixi, ficou ruim, hein, pro João. Vamos trocar o nome. Vamos chamar ela de Maria. Mary, tá bom? Vamos falar que é a Mary. Então, a Mary has ballet lessons on Wednesdays. Então, põe aí, Wednesday, dá um tiquezinho no ballet lessons. Quando que ele vai ao park, né? Ó, tem a coluninha do park. He goes to the park, or she goes to the park. When does Mary go to the park? Mary goes to the park on Monday. Monday. Acha a linha do Monday e coloca aí, dá um tiquezinho onde está escrito park. E quando que a Mary vai pro grandparents' house? So Mary goes to her grandparents' house on Thursdays. Ó, Thursdays. Lembrem qual que é esse dia? Vai lá na linha do Thursday e dá um tiquezinho na última atividade ali, que é grandparents' house, tá bom? Aí, feita essa atividade, vamos para number 4, que é my schedule. Schedule é minha agenda. Então, vocês vão determinar aí algumas atividades que vocês fazem on Monday, on Tuesday, on Wednesday, or Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Então, digamos que vocês têm aulas, né, todos os dias da semana. Então, vocês vão lá, Monday, põe lá study, né, que é o verbo estudar. Então, vocês têm, tica todos os dias da semana ali. Ah, eu quero pôr uma outra atividade ali, vocês podem pôr em cima aqui, tá, gente, ó. Aqui vocês podem pôr uma atividade aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Você pode até pôr 4 ou menos, não tem problema. Então, digamos que aqui seja study, aqui é play, brincar. Aqui tem go to my parents' house, se bem que a gente não tá indo muito, né? Mas digamos que você tem uma aula virtual aí, uma aula online de, sei lá, de alguma coisa, de robótica. Então, você vai pôr aqui, ó. Então, coloca 2 ou 3 atividades que você faz, que tem dia certo. E aí você determina aqui que dias da semana e dá um tiquezinho aqui no dia que você faz essa atividade, tá bom? De novo, então simples, né? Let's go to the page 34. 34, gente, ó, exercise 5, é só vocês scrambled, é você desvendar ali, né? Que dias da semana são esses nomes aqui. Então, ó, the first one, letter A, vocês podem ver aí que parece um Monday, não é mesmo? Se vocês organizarem aí as letras, né, the letters, vocês vão ver que forma a palavra Monday. Então, vocês colocariam Monday, e ele está pedindo aqui também, ó, what you do on that day of the week. Então, o que vocês fazem on Monday? Então, você pode pôr Monday, organizou, definiu a palavra, e colocar do lado I study, I play, I watch TV. E aí você pode falar alguma atividade que você faz naquele dia. Again, letter B, que dia da semana que parece aqui essa combinação de letras. Descobre qual é, põe o nome da semana que é e fala uma atividade que você faz nesse dia, tá bom? Então, eu fiz o exemplo da letra A, né? Ó, Monday, espacinho, I study. Pronto, já foi a sua atividade. Exercise 6 é word search, que é você caça as palavras, tá? Então, achem essas palavras aqui nesse quadro de letras, tá? E page 35, lembrando das horas, draw the clock hands. Agora, vocês que vão desenhar o relógio de acordo com a hora que está marcando ali. Então, letter A, você tem 6. Você tem 6 o'clock. Então, que horas é essa? Como você desenharia? Então, você colocaria o ponteiro menor no 6 e o ponteiro maior para cima, apontando para o 0 ou 12, né? Que é aquele aqui de cima. Então, você faria assim, né? Ó, aqui é o ponteiro maior e aqui é o ponteiro menor. Que horas são aqui? 6 o'clock, que é o que está pedindo ali. Então, ali, na letra C, por exemplo, aliás, na letra D, aí tudo o'clock aqui. Aí tudo facinho. Então, aqui é fácil, tá, gente? É tudo horas em ponto. Então, você só põe, direciona aí o ponteiro
menor para a hora que está ali e todos vão estar, né, o ponteiro maior todos em todas as horas vai estar apontada para o 12, né? Já no exercise 8, vocês vão ter que escrever, ó, write the time. Então, a hora ali são 8 horas. Então, como vocês vão colocar? It's 8 o'clock. Na hora D, por exemplo, ó, letter D, que é um número quebrado, ó, 3 e 10. Como que vocês vão falar isso? Lembra, faz o número difícil que é melhor, a hora difícil, o jeito difícil que é mais fácil de você memorizar, o jeito fácil, né? Não precisa pensar muito. Então, ó, letter D, que horas que é ali? 3 e 10. Então, it's 10 past 3. 10 minutos passados das 3. It's 10 past 3. Tá bom? Então, façam todas elas aí. E na última, the last page é a 36, né? Que é a última, ó, the last page. Então, gente, ó, no exercise 9, on the page 36, tá assim, ó, circle the correct time and draw the hands of the clocks. Então, eu vou falar agora, vocês vão me ouvir, vocês vão, quando eu falar, vocês já circulam a hora que eu falar ali, ó. Depois de circulado, vocês vão desenhar no relógio aquela hora, tá bom? O que vocês já fizeram antes, mas agora vocês vão ouvir e vão circular. Então, ó, letter A, it's 8 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock. Letter B, it's 10:30, half past 10, ou 10:30, tá bom? Jeito simples. Letter C, it's 8:30, 8:30, or 8:30. Letter D, it's 10 o'clock, 10 o'clock. Já faz o círculo aí para depois vocês desenharem, tá bom? Depois vocês desenhem no relógio. Letter E, que é a E, it's 6:30, 6:30. Depois vocês desenham aí. E letter F, the last one, it's 11 o'clock. It's 11 o'clock. Tá bom? Na exercise number 10 é só para vocês falarem a hora agora que vocês estão fazendo aí. Então, na hora que vocês chegarem no exercício 10, vocês vão falar, vocês vão ver no relógio, né? Ó, what time is it? Now. Vocês vão olhar. Então, agora para mim seria 10 past 12. 12 e 10, tá vendo? 10 past 12. Ou 12 e 10, né? 12, 10. Tá bom? Seria... Aí vocês terminam todo esse capítulo aqui. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas a gente já matou esse capítulo, relembrou de algumas coisas. E qualquer dúvida vocês têm aí, minha agenda para vocês mandarem mensagem para mim, entrar em contato. E see you in the next class. Bye bye.